Salve, salve! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de perguntas e respostas. Nesse vídeo, a gente vai responder as perguntas das pessoas que desejam viver de design de maneira próspera e rentável, assim como nós. É um desejo de todos que estão aqui e a ideia é que a gente possa abordar esses temas que são tão aderentes ao viver de design. A criação em si é só a ponta do iceberg. Ela é uma das muitas variáveis que vão tornar esse sonho para muitos possível. Mas a gente sabe de cadeira por ter vivido isso ao longo desses 8 anos que a gente está à frente da Valkyria, que só ser criativo não nos levou a lugar algum. A gente precisou saber se comunicar, precisou saber vender o nosso serviço, precisou saber negociar também com prospects e clientes. A gente precisou aprender a falar com o cliente, a apresentar um projeto. Então tem coisas que são muito, mas muito mais importantes do que, de fato, a criatividade em si. A criatividade é fundamental, sem dúvida, mas para a gente realmente poder viver dessa profissão, a gente precisa desenvolver outras habilidades que vão além, né, da criação. Então é isso, mandem perguntas aí, o objetivo é justamente essa troca para que todo mundo possa evoluir a partir dessas dúvidas que com certeza a grande maioria pode ter. Então é isso, esse momento é para isso. Lembrando que toda essa série de lives que a gente vem fazendo aqui no nosso Instagram e também vai utilizar outras plataformas agora para compartilhar conteúdo, tem um objetivo central, né? Que a gente possa valorizar o design no Brasil. Num primeiro momento no Brasil, né? E honrar o nosso propósito, que é levar o design para o coração das pessoas e dos negócios. A gente acredita que quanto mais pessoas souberem se valorizar nesse negócio, né, nesse serviço, prestando esse serviço, melhor para todo mundo, né? Mais as pessoas que vão buscar um serviço de design vão estar familiarizadas com isso e vão passar a valorizar, porque o design é valor. E é isso que a gente vem trazendo e batendo nessa tecla, né? A gente precisa saber se valorizar para daí ser valorizado, né? Então esse é o primeiro passo assim, dessa série de lives que a gente vem fazendo por aqui. Então, bora lá, a primeira pergunta. Pergunta de Post-Chic Design. Vamos lá. Entender o problema viria na primeira reunião, antes de precificar o projeto. Beleza, boa pergunta. Eu vou anotar aqui para depois deixar mastigadinho na legenda para quem não conseguiu acompanhar ao vivo aqui, tá? Então, entendimento do problema antes da primeira reunião. Essa é a pergunta. Antes da reunião, né? Na primeira reunião, antes de precificar. Perfeito. O entendimento do problema... Deixa eu só anotar aqui. O entendimento do problema, ele acontece aqui na Valkyria, tá? Lembrando que esse é o jeito que a gente faz. Não quer dizer que fazer de outro jeito está errado, tá? Essa é a nossa verdade e a gente só compartilha aquilo que a gente pratica. Então, estou falando como a gente faz por aqui. Então, antes de sair precificando, né, para precificar, eu precifico e aí eu envio a proposta comercial, né? Então, está incluído na proposta comercial a precificação, o preço do projeto. E só evolui para uma proposta comercial quem já passou por um processo de qualificação e por uma reunião de briefing comercial. No processo de qualificação, que é a primeira etapa, a gente precisa entender se quem está diante de nós, seja de uma forma reativa, né, que nos procurou, ou de uma forma ativa, que a gente foi lá, bateu na porta, a gente precisa estar ciente se essa pessoa, né, se essa oportunidade, se esse lead ainda, né, porque nem um prospect ele virou, né, se esse lead ele está no tempo de compra, ele tem budget para investir no projeto,
se a pessoa com quem a gente está falando é autoridade para decidir o assunto e se tem realmente uma necessidade latente ali que a gente pode suprir. Ou seja, eu posso ajudar essa pessoa com o que eu faço? Sim ou não? Então isso é o primeiro passo, é a qualificação. E nessa qualificação a gente pode também fazer perguntas relacionadas ao escopo, para entender se o que ele precisa é necessariamente o que eu tenho a oferecer. Por exemplo, se lá num questionário de qualificação, no nosso site, né, que alguém pede um orçamento, a pessoa ela precisa de web design. Não é um serviço que a gente faz e nem está lá como opção. Ela pode até colocar isso num campo aberto, né, no questionário, mas de fato nos entregáveis não tem essa entrega. Então aquilo ali já é, digamos assim, um ponto de corte para a gente não investir mais tempo nesse lead, né? E obviamente a gente não descarta de uma forma mal educada, né? A gente simplesmente direciona essa oportunidade ou para outra pessoa, porque o fato dela ter buscado um estúdio de design já é um ponto muito legal, né? A gente precisa auxiliar essa pessoa a encontrar um profissional adequado ou uma empresa adequada para ter, né, essa demanda suprida. Então esse é o primeiro aspecto, a gente qualifica com relação ao escopo. E aí também pode qualificar com relação ao investimento que a pessoa tem, a disponibilidade de investimento que a pessoa tem. Ou seja, quanto que você tem para investir nesse projeto de design? E aí a gente já consegue ver um pouquinho das características desse lead que está nos procurando, né? Isso falando dessas oportunidades que batem na nossa porta, né? Então ali já também é possível de se ter um ponto de corte, do tipo, o cara quer estratégia, quer identidade visual, quer naming, quer material promocional, quer um tanto de coisa e tem de 10 a 20 mil para investir. Olha, hoje na Valkyria, na nossa realidade, no momento que a gente está de empresa, não faz sentido a gente seguir, né? Para um escopo tão grande quanto esse, a gente está falando de um projeto de mais de 70 mil reais, né? Então, não dá para a gente seguir, né? Então a gente precisa comunicar isso ao prospect, falar dos nossos preços e às vezes, né, tá sujeito da pessoa preencher o questionário e botar o menor valor porque ela botou o menor valor, nem pensou direito, né? Era a primeira opção que tinha, ela foi lá e colocou a primeira opção. Então a gente precisa checar se realmente aqueles 10 mil para tudo aquilo que ela colocou é o que ela realmente tem de disponibilidade financeira para tocar o projeto. Então isso tudo acontece na qualificação. A gente não senta para entender o problema especificamente antes de ter isso balizado, né? Porque a gente precisa falar de grana, precisa falar de escopo antes do primeiro encontro quase, né? Nesse momento que a gente chama de qualificação. Aí tá, beleza. A pessoa precisa de algo que a gente sabe entregar, de algo que a gente tem como especialidade, ok. A pessoa tem disponibilidade financeira para investir no projeto, né? Investir nela contratando o nosso padrão de qualidade, ela tem essa disponibilidade. Então a gente vai conversar. E aí a gente vai para uma reunião de briefing comercial. E esse é o momento em que a gente faz as perguntas calibradas, né, que a gente ensina no curso Design Invisível. Então tem uma série de perguntas que a gente pode fazer, perguntas de contexto, para entender como é que estão as vendas, para entender como é que está o negócio, para entender se a gente está diante de um terreno fértil, né, de um terreno próspero que está em crescimento ou não. O cara está buscando a gente num momento assim, ou é tudo ou é nada, sabe? Toda a esperança dele está voltada no nosso serviço. Isso é uma grande responsabilidade, né? Então a gente tem que estar ciente disso. E isso acontece na reunião de briefing comercial. Não é o briefing de projeto, é o briefing comercial. São coisas separadas. Quem toca o briefing de projeto é a criação. Quem toca o briefing comercial é a equipe de novos negócios. Eu, Otávio, outra pessoa que estiver envolvida nessa prospecção. Então, é isso. É como a gente faz aqui. Primeiro a qualificação e depois a reunião de briefing de projeto, que a gente pode perguntar, como eu comentei, perguntas de contexto, entender do negócio. A gente pode perguntar perguntas relativas ao desenvolvimento do projeto, quantas pessoas vão estar envolvidas, quem vão ser os decisores,
né, quanto tempo a gente tem, tudo mais relativo ao desenvolvimento. Perguntas relativas ao escopo também. Olha, o que você precisa exatamente, né? Aí a gente pode adentrar. Você já teve experiência com empresas de design? Como é que foi? Né? O que vai ser uma métrica de sucesso para esse projeto? Como é que é para você não ter uma solução para o problema que você tem hoje? Então tem uma série de perguntas calibradas que a gente pode fazer para entender melhor o contexto, né? Entender melhor do desenvolvimento do projeto, entender melhor do escopo também, né? Aquilo que a gente vai tá entregando possivelmente quando fechar essa proposta comercial, né? Então é isso que a gente faz, e tudo isso antes de enviar a proposta propriamente dita, né? Então a gente tem a qualificação, a gente tem a reunião de briefing comercial, e somente depois da reunião de briefing comercial, que é quando eu absorvo tudo aquilo que o cliente tem para me dizer, né? Eu entendo tudo que ele precisa, todas as necessidades que ele tem, todos os desafios que ele está passando, todos os objetivos que ele tem com esse projeto. Quando eu entendo tudo isso, aí eu posso falar de mim. Aí chegou o momento de eu falar de mim. Aí eu vou dizer, olha, eu sou a Valkyria, né? A Valkyria faz isso, 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 isso. Já trabalhou para tais e tais e tais e tais empresas. Então a gente pode ter esse momento de apresentar o nosso trabalho depois que a gente já entendeu e já absorveu tudo aquilo que o cliente tinha para nos falar. Aí é o momento da gente, de certa forma, falar do nosso trabalho, né? Não é uma venda forçada, mas é como a gente faz, né? A gente apresenta alguns cases, apresenta principalmente o processo, focado no processo, porque em uma proposta comercial é muito desafiador o cliente perceber o passo a passo que a gente faz para chegar até uma solução em um projeto. Por isso que essa troca é importante, e ela pode se dar nessa reunião, né, nessa reunião de briefing, ou ela pode se dar no dia que a gente apresenta a proposta comercial. Aí não é enviar a proposta por e-mail, né? Porque daí a gente está sem a oportunidade de falar mais da gente, né? Vai ficar ali, quando vê o cliente nem olha, vai direto para a parte do escopo, investimento, e nem para examinar, né, de quem ele está comprando, né? Qual é a empresa que ele está investindo, né, nele ao contratar esse serviço. Então é esse passo a passo que a gente segue, né? Vai falar da gente nessa reunião de briefing? Sim, mas depois de ter absorvido tudo. Ficou muito extenso, tem muita coisa, não deu para falar da gente na reunião de briefing? Beleza, na apresentação da proposta vai falar da gente, né? Vai falar, obviamente, dos nossos serviços, dos nossos clientes, das pessoas, vai passar um feedback de cliente, se for preciso, vai mostrar alguns cases que tenham similaridade com o contexto, né? Com esse projeto que ele está orçando, e aí sim apresenta escopo, apresenta investimento, disposições gerais, e aí é partir para o abraço, né? Então esse é o passo a passo para a gente enviar uma proposta comercial, né? Tem a qualificação, tem a reunião de briefing, e depois tem o momento de apresentar a proposta comercial com escopo, investimento, falando a respeito do nosso estúdio também. Beleza? Bora lá, vamos que tem mais. Pergunta de Shlimou. Como funciona para vocês o bater na porta, né? Do cliente. Ok. Legal. Bom, hoje de manhã eu estava falando a respeito disso com a minha equipe também, né? Como é que é bater na porta do cliente. A gente precisa, primeiro, entender quem é o nosso pitch. Porque eu só bato na porta de pitch. Eu não bato na porta de quem não é pitch. E não é arrogância, né? Não pode soar como arrogância, mas não é. O fato é que a gente precisa ter a consciência
de quem são as empresas que a gente deseja trabalhar, quem são as empresas ideais para a gente trabalhar. E quando a gente tem essa clareza, a gente mapeia aonde que estão essas empresas. Se possível, organiza elas em aquários, por regiões, por segmentos de mercado e bota isso como prioridade para ir atrás, né? E como é que é essa abordagem, né? A partir do momento que eu defino meu pitch, que eu sei quem são as empresas com as quais eu desejo trabalhar, eu busco aí em rede social, né, o famoso social selling, né? A gente tem o LinkedIn, tem o Instagram, que a gente usa menos nesse sentido, mas é muito mais no LinkedIn. Então a gente prospecta as pessoas, né? A gente entende quem são as pessoas que estão nessas empresas que são ideais para a gente trabalhar. E aí a gente começa um relacionamento via rede social mesmo, né? Uma rede social profissional, no caso o LinkedIn. Como é que a gente fazia antes, né? Por que hoje é o LinkedIn? Antes a gente usava muito o cold call, né? De pegar e ligar. Ô, fulano, né? Descobria às vezes quem era a pessoa e ligava. Ah, fulano tá aí, quero falar com fulano do marketing, quero falar com o ciclano da engenharia, quero falar com a Beltrana da comunicação. Então, era esse o modus operandi que a gente tinha até chegar na pandemia, né? Só que hoje as pessoas não estão mais nas empresas, né? Claro, algumas sim, algumas estão voltando e tudo mais, mas é muito mais desafiador da gente ligar para uma empresa, né, para um número comercial e encontrar as pessoas lá no escritório. Muita gente está de home office, né? E aí como é que a gente faz? Então o LinkedIn hoje é uma das únicas alternativas que a gente tem, né, para conseguir contatar essas pessoas diretamente. E a partir do momento que a gente consegue isso, aí está feito o laço, né? Está criada essa conexão e aí o que varia é a abordagem. Então a gente precisa entender qual que é a nossa abordagem, né? A gente, aqui na Valkyria, parte da máxima do primeiro sirva, depois venda, né? Então, de que forma eu posso servir alguém, né? De que forma eu posso chamar a atenção de um lead ou de um prospect para realmente me tornar relevante para ele a ponto de evoluir nessa relação, né? Porque vendendo, tem um monte de gente hoje vendendo, né? Mas criando valor desde o primeiro contato são poucos. Então a gente pode ter uma abordagem que a gente serve esses prospects de alguma maneira, né? A gente tem a nossa aqui e assim, não é segredo, né? Eu já falei a respeito disso no Design Drops, então se você não assina o Design Drops, assine hoje, porque lá a gente compartilha algumas dicas muito práticas assim, de como é que a gente faz isso. E essa é uma das coisas que eu já escrevi, né? Como é que a gente chama a atenção de um perfil ideal de cliente? Como é que a gente chama a atenção dessas empresas que eu quero bater na porta? Então, tá lá no Design Drops. Clica aí no link na bio, em algum lugar e assine, né? Assine porque lá tem a dica mastigada, né? Exatamente como a gente faz. E foi a partir dessas abordagens que a gente conquistou clientes como Ambev no nosso 5º ano de empresa ou 4º ano de empresa e Faber-Castell ali pelo 6º ano. Então, clientes bem relevantes, né? E que nos fizeram assim mudar de patamar significativamente em termos de negócio. Então, é isso assim, né? A gente precisa ter primeiro a clareza de quem é o pitch e depois ter essa abordagem de prospecção. Mas tem que ter muito cuidado, porque não é fácil prospectar. Não é fácil a gente ir atrás, bater na porta, porque não depende só da gente. O outro lado tem que responder também, né? É comunicação, é emissor e receptor. Se a mensagem do emissor não é atrativa, não chama atenção, não é, digamos assim, pertinente, né? Não é, lembrei daquele vídeo agora, não é de bom tom, né? Se não é de bom tom, o receptor ele não vai se interessar, né? Então a gente tem que construir primeiro reputação, a gente tem que construir repertório, a gente tem que ter um portfólio conciso, tem que estar trabalhando bem para chamar a atenção,
desses receptores, né, da mensagem. E quando a gente chama a atenção, aí é o momento de dar início, digamos assim, à prospecção mesmo, né? Aí a gente vai fazer a mesma coisa que eu falei na pergunta anterior. A gente vai qualificar, porque não necessariamente uma empresa que eu bati na porta, ela é qualificada, né? Eu estou achando que ela é, mas eu preciso ter certeza que ela é. E como é que eu tenho certeza? Qualificando a partir de perguntas, a partir das perguntas certas, né? Eu tenho que entender, por mais que seja uma empresa que parece ideal, eu tenho que entender se ela tem demanda para mim, se ela tem budget para investir num projeto. Eu preciso entender se a pessoa com quem eu estou falando também é autoridade, se está no tempo de compra. Então tudo isso é qualificação e vale tanto para quem nos procura quanto para as empresas que a gente vai lá e bate na porta. Então funciona assim, né? Definir o pitch é o primeiro passo. Depois que eu defino meu pitch, eu tenho que abordar, né? Entender quem são as pessoas que estão dentro dessa empresa, abordar, falar com elas, levar a nossa mensagem e criar valor, né? Servir antes de vender. Depois que eu tenho isso, o que eu faço, né? Aí eu começo a qualificação, vou evoluindo, qualificou? Beleza. É um qualificado? É um lead qualificado? Ok, ele vira um prospect. Vira um prospect, vamos continuar a prospecção, vamos tentar agendar essa reunião. Essa reunião para ver melhor a respeito do escopo e, se possível, poder apresentar um pouco o nosso trabalho. Que nesses casos de empresas que a gente bate na porta, eu vejo que faz mais sentido, porque não necessariamente essa empresa que a gente bateu na porta conhece o nosso trabalho. Quem nos procura nos conhece, porque veio atrás, né? Meio óbvio assim, né? Cara, ele conhece, óbvio. Ele mandou um e-mail, ele entrou no nosso site, ele entrou no nosso Instagram, ele viu os nossos cases, entrou no Behance, ele conhece, ele está mais qualificado já. Então, ali, o que a gente precisa é equalizar as expectativas, né? Agora, não necessariamente aquelas empresas que são o nosso pitch nos conhecem. Então, a gente pode e deve, no momento certo, se apresentar. Se apresentar criando valor, né? Mostrando que a gente pode ser um parceiro, né? A gente pode ser um bom parceiro para fazer com que essa empresa crie mais valor para os clientes dela e, consequentemente, evolua enquanto negócio. Então, esse é o trabalho. Esse é o trabalho que não é fácil, que demora, exige paciência, exige resiliência e constância, né? Muita constância, porque são muitos nãos, né? Já vejo, né? Ou não é comigo. Então, tem muitas objeções que a gente precisa lidar para realmente evoluir com um pitch, né? Com uma empresa que a gente vai lá e bate na porta. Mas é muito importante, porque o pitch é aquela empresa que pode mudar de patamar o seu negócio, né? Pelo menos no nosso mudou. Quando a gente trouxe Ambev, foi um divisor de águas. Quando a gente trouxe Faber-Castell, foi um divisor de águas. Quando a gente trouxe Boticário, foi um divisor de águas. E hoje trouxemos Nubank também, um divisor de águas. Então, tudo isso é muito importante, assim, né? Embora a Nubank não tenha sido de prospecção ativa, né? Então, vejam como são as coisas. A gente precisa realmente dessa prospecção ativa para se tornar conhecido, né? Para que mais pessoas, né, mais empresas conheçam o nosso trabalho, saibam daquilo que a gente é capaz de entregar em termos de serviço. Então é isso, prospecção leva tempo, precisa dessas características que eu falei, né? Paciência, constância e... Esqueci? Paciência, esqueci, não tem problema. Mas leva tempo. Leva tempo, porque Boticário, por exemplo, foi um cliente que eu levei 3 anos prospectando. 3 anos. Sabe o que é isso? 3 anos mudando assim, pingando de galho em galho, tentando encontrar a pessoa certa que nos daria uma oportunidade. E muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, tudo o que a gente precisa é uma oportunidade para mostrar o nosso valor. E não deu outra. Uma pessoa deu a oportunidade e hoje estamos com mais de,
16, 17 projetos com eles, desde o início de 2020. Então, valeu a pena. Valeu a pena o esforço de 3 anos, assim como vale a pena a gente seguir prospectando para encontrar novos clientes tão bons quanto o Boticário. Então é isso, tá? Tem que ter isso aí mesmo. Resiliência foi a palavra que eu esqueci antes e agora eu lembrei. Bora lá. Escolhendo aqui uma. Pergunta do Mark Fies. O que é relevante para a primeira reunião? Legal, Mark. Eu só não entendi se é a primeira reunião comercial ou se é a primeira reunião de projeto, quando o cliente já está dentro. Se você puder me ajudar aí, te agradeço. O que você está querendo dizer para eu responder exatamente o que você perguntou? Fala aí, Mark. Tô só por ti. Bom, enquanto o Mark não responde, eu vou falando um pouquinho então. Vou falar da minha praia um pouco. Tá? Para a primeira reunião, vamos falar a reunião de prospecção comercial, né? O que levar para a primeira reunião? Na primeira reunião, a gente leva o ouvido. É a principal coisa que a gente precisa levar, é o nosso ouvido. Boa, comercial, então tô no caminho. A gente precisa levar o ouvido para ouvir, para escutar, porque existe uma tendência da gente querer dar conselho, da gente querer, né, na primeira reunião já apontar caminhos para o prospect, e não é por aí. Não é por aí que a gente percebe que a gente consegue se conectar mais com os prospects a ponto deles sentirem mais confiança para se tornar clientes. Então a gente leva o ouvido, né? Leva a orelha, o ouvido, uma caneta, um papel e perguntas. É isso que é relevante levar, né? Então, quando eu falo do ouvido, é para a gente escutar mesmo, escutar ativamente, né? Empatizar com os nossos prospects, para que eles se sintam realmente importantes. Importantes, assim, no sentido de serem servidos, né? Então, a gente tem aquele conceito lá dos sales, né? Que o primeiro S é de serve, né? De servir. O A é de ask, de perguntar. O L é o listen, da gente escutar. O E é de empatizar, empathize. E o S é de summarize, né? Então, boa, Mark, é isso aí. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Mas boa parte da população não se dá conta disso, né? Que a gente poderia ser muito mais feliz, né? Se a gente conseguisse escutar mais, né? Do que simplesmente sair dando pitaco. Então, esse conceito de sales, ele é muito verdadeiro, assim, para nós, né? Primeira coisa é servir, né? A gente precisa servir, a gente precisa perguntar, a gente precisa ouvir atentamente as respostas que estão sendo faladas, a gente precisa empatizar, né? Muitas vezes a pessoa está ali compartilhando coisas dolorosas, né? Da vida, do negócio, da família e tanta coisa assim que a gente tem a oportunidade de ouvir, né? A pessoa realmente nos escolhe ali para ser quase que um terapeuta, né? Mas um terapeuta, na sua maioria das vezes, ele se cala, né? Claro que tem a hora de falar, óbvio, né? E a hora da gente falar é preciso falar. Mas nesse primeiro momento a gente precisa ouvir, né? E realmente anotar tudo aquilo que foi dito pelo nosso prospect, né? Pelo nosso lead ou prospect. E depois retomar isso no final, né? Retomar, porque quando eu retomo tudo que a pessoa falou,
porque eu anotei, né? Eu vou passando assim ponto a ponto que foi dito, eu estou dizendo duas coisas para a pessoa. A primeira delas é eu verdadeiramente te escutei. E a outra é que você é importante, né? Tudo que você falou está aqui e eu registrei. E caso eu tenha perdido alguma coisa, aquele momento é uma oportunidade de eu pegar essa informação de novo, né? Porque às vezes a gente está ali perguntando, anotando e vai vindo tanta coisa que alguma ou outra coisa está sujeita a passar batida. Então, esse momento de retomar, ele é muito legal por isso, assim, porque a gente pode manifestar ali para a pessoa que ela foi ouvida, né? É a comprovação de que ela foi ouvida. Então, façam isso, né? Então, o que levar para a primeira reunião é isso: papel, caneta, ouvidos limpos, abertos para escutar realmente o que o prospect tem a nos dizer, né? E essa é a melhor forma da gente criar uma conexão, assim, né? Porque quando a gente vai no médico, né, e o especialista faz isso, né? Um médico especialista, o que ele faz, né? A gente vai lá e ele pergunta: o que está acontecendo, né? Qual é o problema, né? Onde é que está doendo? Me conta. E aí, o que te traz aqui? E aí a gente vai falando, né? Vai falando. O que o médico está fazendo nesse momento? Ele está consultando. Está fazendo uma consulta, né? E é isso que a gente precisa fazer nesse primeiro momento. É consultar. É fazer essa consulta para daí, depois que a gente consultou, que a gente escutou, a gente pode diagnosticar. Só quando a gente consultou é que a gente tem condições de diagnosticar. Esse é o modo do especialista. E é isso que a gente precisa ser no designer, especialista. Então eu consulto, eu diagnostico e depois que eu diagnostico, o médico faz um exame, pede uma outra coisa, ou ele vai lá, examina a pessoa, né, pede para mexer aqui, faz isso, faz aquilo, e depois ele prescreve. E aí, fazendo um paralelo com o design, a prescrição seria a nossa proposta comercial. É aquilo que a pessoa precisa fazer para ela, digamos assim, descobrir as oportunidades que estão esperando para serem reveladas e criar mais valor para as pessoas, né? Fazer com que o seu negócio evolua e prospere. É isso que ela precisa, né? É a nossa proposta comercial, é aquilo que a gente pode fazer por ela. Então, esse é o que eu vejo, assim, tá, Mark? Que a gente precisa levar para uma primeira reunião com um possível futuro cliente. Beleza. Tem mais uma aqui. Tá, eu vou responder essa aqui do post-it, depois eu respondo Tem mais um tanto aqui de perguntas, mas tem duas aqui. Essa aqui está dentro do assunto. O post-it já teve uma hoje respondida, mas eu acho que tem sinergia com a pergunta do Mark, tá? No briefing comercial, você faz um diagnóstico se o que ele está pedindo é o que ele precisa? Sim. Sim. Exatamente. O que ele está pedindo, né? Isso é muito legal, né? Porque nem sempre, é que nem usuário, né? Nem sempre o que o usuário diz que faz é o que ele realmente faz, né? Então a gente precisa fazer o quê? Observar o comportamento do usuário, porque não dá para ser 100%, digamos assim, se valer, né, da informação do questionário. A gente precisa ir lá observar como é que ele está usando, como é que ele está se comportando em determinado contexto. Isso vale também para cliente. Às vezes o prospect, né, melhor dizendo, às vezes o prospect, a oportunidade, né, que bate na nossa porta ou que a gente vai atrás, acha que precisa de alguma coisa, quando na verdade o problema está em outra. E cabe a nós, nesse processo de diagnóstico, entender
se o que ele está nos pedindo é realmente o que ele precisa em termos de resolução, em termos de prescrição numa proposta comercial. E isso é um trabalho que a gente só consegue a partir das perguntas calibradas. Então, quando a gente faz as perguntas certas para o nosso prospect, a gente consegue fazer com que ele mesmo, muitas vezes, se dê conta de que aquilo que ele está pedindo não é o que ele precisa. É aquela coisa do eureka, assim, não, realmente, eu acho que eu preciso de tal coisa, eu acho que não é bem isso, né? Então a gente só consegue fazer isso investigando, não tem outra maneira, tá? A gente poderia vir com toda a nossa soberba e arrogância e achar que sabe tudo, né? Mas ninguém melhor do que o cliente para saber do negócio dele. Essa humildade a gente tem que ter. A gente precisa reconhecer isso, né, da melhor maneira possível, porque o cliente ele está ali no dia a dia, né? Por mais que ele não enxergue muitas coisas, ele está ali no dia a dia. E o que a gente precisa ser é esse olhar externo de especialista que vem e faz as perguntas para que o próprio prospect se dê conta de que, olha, não é bem isso que ele está achando que é o problema. O problema ou a oportunidade que existe ali é outra coisa. E aí as perguntas são muito favoráveis para isso, né? Para que ele próprio se dê conta, né? A gente precisa investigar também o que está por trás daquela necessidade que ele está nos passando. E isso é negociação, né? Isso não deixa de ser uma investigação apreciativa que a gente aprende também no módulo 5 do nosso curso Design Invisível, que é o módulo Negociando Like a Pro. Então, tem coisas que assim, não dá para a gente também aqui numa live abordar tudo, né? A gente precisa também dar uma atenção assim, para boa parte das perguntas. Tá, só respondendo aqui, esse diagnóstico é no briefing comercial ou no briefing? Briefing comercial. Briefing comercial. Porque se a gente entender, né, ou melhor, se a criação entender lá na frente que no briefing, né, porque está sujeito de eu fazer um diagnóstico errado. Pode ser que a gente ali, no calor da hora, não fez as perguntas certas, não qualificou tão bem, e aí chegou lá na frente, a criação se deu conta de que, Moisés, olha só, cara, o que a gente vendeu não é o que ele precisa. Beleza, né? O erro é meu e eu preciso melhorar, né? Agora, a gente não vai seguir o projeto com aquela proposta, porque na nossa proposta comercial está muito claro e escrito, né, que caso haja uma alteração no briefing do projeto / escopo, haverá a necessidade de enviar uma nova proposta comercial. Será enviada uma nova proposta comercial, uma coisa assim. Então, se a criação, lá na passagem de bastão do comercial para o time criativo, se der conta de que, cara, não é isso que o cliente precisa, né? Aí, cagada minha, cagada nossa, né? Mas a gente tem que fazer uma proposta condizente com a necessidade real do cliente. Né? Necessidade real. E aí, assim, pode ser erro de todos. Pode ser que lá na frente o cliente omitiu alguma coisa de mim. Não é necessariamente um erro, né? Mas é isso, assim. Então, a gente envia uma nova proposta comercial. Para tudo, refaz a proposta, refaz a negociação e vamos para frente. Vamos para frente, né? Porque não dá para a gente ficar, né, trabalhando com um escopo que não é o que vai realmente fazer a diferença para o negócio do nosso cliente. Então a gente precisa focar naquilo que realmente é importante para ele, né? Vamos lá, vamos da André aqui. Estão vendo aí? André 10. Vocês têm alguma metodologia
de relacionamento com o cliente. Rapaz, o que eu vou te dizer? Metodologia? Não. Estruturada assim, não temos. Tem os processos, né? Processo comercial, alguma coisa do processo de relacionamento. Claro que isso, de certa forma, está muito vinculado assim, né, com o nosso processo de vendas. Então, por exemplo, né, quando a gente faz lá a qualificação, faz a reunião de briefing, manda a proposta, depois tem a formalização, o contrato, são diversos pontos de contato que a gente vai tendo com os clientes, né? Então, depois que ele aceitou a formalização, ou seja, que ele aceitou o nosso contrato, né? Aceitou a proposta, rodou o contrato, casou, né? Lembrem-se que só é cliente quando aceita a proposta comercial, que é o pedido de casamento, e assina o contrato, que é o casamento propriamente dito. Então, aí sim, a gente chama essa oportunidade de cliente, né? Então, a partir desse momento, ele passa a ter, digamos assim, uma atenção compartilhada, né? Uma atenção minha e do meu time de novos negócios e uma atenção do Matheus e o time de criação. Matheus é meu sócio, líder de criação da Valkyria. Então, a gente faz a passagem do bastão do time de novos negócios para a criação e faz isso juntos, né? Faz essa transição e fica sempre, digamos assim, na retaguarda, né? Sendo esse elo do cliente também, né? Sempre disponível para auxiliar no que for preciso. Aí tem muitos casos em que o projeto acontece, a criação entrega e o cliente já precisa de uma recompra, né? Ele já se deu conta de que precisa de algo que não estava lá naquela primeira proposta comercial, né? E às vezes, né, a gente também extrapola na entrega, né? Faz aquele famoso over delivery, né? Entrega além do esperado e o cliente gosta tanto daquilo que a gente apresentou que foi além do esperado que ele quer comprar aquilo que está além do esperado. Só que aquilo não estava no escopo, né? Então a gente não dá isso de graça porque não estava contemplado, né? Então existe essa possibilidade. Então aí ele volta para mim, né? Ele volta para o nosso time e aí a gente vai se relacionando de novo diante dessas novas oportunidades que surgem, né? Novas oportunidades de projeto. Então depois que a gente fecha a venda, o relacionamento com o cliente ele se dá muito de forma não estruturada, né? Não é aquelas empresas de software que tem o Customer Success lá, a gente não tem isso, tá? Mas a gente procura estar sempre próximo do cliente, mandando NPS depois que apresenta o projeto, né? Então tem esses momentos assim de contato, de troca, que a gente volta à cena e se relaciona com o cliente, né? É como a gente vem trabalhando aqui, mas não é assim uma metodologia, né? Um negócio estruturadinho, assim, com todos os pontos de contato mapeados e tal. Não, tem alguns, né? Então, como eu falei aqui, tem o NPS, que é uma ficha de avaliação, um questionário de avaliação com NPS, que a gente manda depois que o projeto é apresentado pela primeira vez e depois que o projeto é encerrado. Então tem o NPS de apresentação, que é a primeira vez que a pessoa vê a marca, o produto ou a embalagem ou a estratégia que a gente apresentou. E depois a gente tem um NPS final, assim, né? Que é depois que entregou tudo, arte final, arquivo, que realmente, né, deu as condições para o cliente implementar o projeto com as próprias pernas, a gente pede mais uma avaliação, né? Porque a gente sentiu que era justamente nesse momento que as coisas podiam degringolar, assim. Então a gente começou a fazer esses dois momentos de avaliação, né? Depois que apresenta pela primeira vez e depois que entrega tudo, para a gente conseguir medir como é que foi a nossa performance assim, com relação à entrega, né, da criação. E também atendimento, né? Porque a gente percebeu, assim, fazendo essas avaliações, que o cliente não avalia só o projeto ou só a venda, né? Ele avalia o todo o serviço prestado. E felizmente
a gente já recebeu alguns feedbacks bem legais assim de clientes que citaram, né, o processo de venda nosso como um diferencial, assim, um processo que deu confiança, né, a ponto de nos escolher como opção diante de outras opções que eram mais baratas, né, mais em conta financeiramente falando, né. E isso é muito legal, né? É muito legal a gente poder passar essa credibilidade, essa confiança, porque é o que a gente percebe que o cliente, né, ou melhor, o prospect que quer virar cliente precisa, segurança. Ele quer ter segurança. E o que a gente precisa para transmitir confiança a ponto dele se sentir seguro é um tanto de coisa, né? São basicamente tudo aquilo que a gente ensina no Design Invisível, né? No nosso curso aí que muito em breve teremos uma nova turma. Novembro, né? Novembro. É isso, galera. Então, vamos ver se temos mais... Ixi, tem mais pergunta aqui, rapaz. Bom, vou responder essa aqui que já tá na força aqui do que eu falei, né? Pergunta da não sei, Malu Faville, né? Quando podemos comprar o curso e como ele funciona? Legal. Malu, seguinte, o curso ele tá na primeira turma, né? Então a gente tem essa grande missão aí de trazer mais pessoas para a segunda turma, trazer mais pessoas para que mais pessoas possam ter essa oportunidade de ir além da criação, né? De realmente viver de design de maneira próspera e rentável, evoluir enquanto profissionais, isso seja freelancer ou estúdio, né? A gente entende que é um curso voltado para todo mundo que quer realmente viver dessa profissão. E a gente vai ter uma turma nova em novembro, no início de novembro, a gente vai fazer um lançamento e nesse lançamento a gente vai explicar tintim por tintim como que o curso funciona. É possível também se inscrever, né, na lista de espera para que você possa receber as informações antes de todo mundo. Então, no link na bio deve ter alguma coisa, no nosso site também tem uma aba curso, lá tem mais explicações com relação a isso. E o curso funciona de uma forma bem imersiva mesmo, né? Então são 10 módulos, né? Eu não sei quantas horas ainda, não somei, mas é um tanto de horas assim, e tem esse foco, né, de trabalhar o processo de criação da Valkyria, né, foco de atuação, processo de criação da Valkyria num segundo módulo, depois tem o módulo de repertório, né, coisas que a gente precisa saber, ter na ponta da língua para passar justamente essa confiança e fazer com que os prospects e clientes se sintam seguros. Tem o módulo de vendas, então tem todo o passo a passo de vendas da Valkyria. Tem o módulo de negociação, né, que é um módulo para a vida, assim, não é só dentro do design que a gente vai utilizar aquelas técnicas, mas é um módulo para a vida. A gente tem um módulo também de precificação, um módulo de proposta comercial, módulo de apresentação de projeto, um módulo de tretas, né, coisas que aconteceram ao longo da nossa história e que a gente aprendeu muito com elas, que a gente compartilha com os alunos. E tem um módulo que é uma masterclass, assim, é um fechamento de tudo, que a gente vai abrir um case de cabo a rabo, assim, né? Desde a venda, como é que foi a venda, todos os pontos de contato até a apresentação final, entrega dos arquivos e tudo mais. Então é um curso bem imersivo mesmo, e a ideia é que a gente possa literalmente abrir a caixa preta e mostrar como é que as coisas funcionam aqui dentro, né? Como é que foi possível a gente sair do absoluto zero, sem portfólio, sem cliente, sem nada, né? Sem faturamento, e no nosso 5º ano tá faturando mais de R$1 milhão vendendo projeto de design, né? No nosso 5º ano de operação. Então é isso que a gente compartilha nesse curso, né? Basicamente é isso, é um curso online e com certeza vão ter as oportunidades de mentoria, né? Da gente ter
alguns momentos juntos e tal. Na turma 1, que tá acontecendo ainda, né? A gente tem uma mentoria por módulo. Então, quem entrou nessa primeira turma, que é membro fundador, realmente está tendo a oportunidade de estar muito próximo da gente, né? Até eu vi que a Oster Design aqui, a querida Érica, ela está aqui na live e amanhã ela vai estar nos visitando aqui no nosso estúdio. Então, ela está pela região e amanhã a gente vai estar recebendo ela aqui, podendo abrir a firma, né? Como a gente fala aqui, para ela, recebendo ela aqui, mostrando como é que funciona os processos e tem até uma surpresinha para ela que amanhã ela vai ficar sabendo melhor. Mas é isso, gente, é isso. Eu fico bem feliz aí, grato pela presença de todo mundo, grato pelas perguntas. Eu tô feliz, é isso aí. Quero dizer que a gente tem live de avaliação de portfólio e de mentoria comigo. Na semana que vem, excepcionalmente, a gente vai ter a avaliação de portfólio na terça-feira, né? As lives são todas as segundas, mas por conta de um feriado aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai fazer na terça-feira, dia 21, então a avaliação de portfólio com o Matheus Pinto, né, meu sócio e líder de criação da Valkyria. E na semana seguinte, a gente tem mentoria comigo. Então, é 1 a 1, né? O Matheus avalia o portfólio de um designer e eu também dou mentoria para uma pessoa que está aí nessa busca, né, de viver de design. Então, se você quiser participar, ainda é possível, né? A gente tem um link na bio e lá você pode se inscrever e contar para a gente por que você deve ser chamado para esse momento, né? Um momento rico em que eu aprendo, vocês aprendem e todo mundo que acompanha a live também aprende. Então, é isso. Tá, galera? Muito grato aí pela paciência e até a próxima, tá bom? Boa semana para nós, bom trabalho, um abraço, valeu!